Ali em cima, aqui, ó, tá vendo que ficou vermelhinho? Você Sei. consegue enxergar? Vai aparecer o número de pessoas. Sim, sim. Sim, sim. Isso, ali. Aí você vai conseguir enxergar os comentários, as perguntas. Se você quiser, durante a sua fala, já ir respondendo, dá para fazer isso também. Entendi. Já vou compartilhar no meu Face. Eu acho que já pode começar, não, Gi? Deixa eu mudar o meu tema. Pronto. Bora, Gi. Estamos todos a postos. Bora. Falta um minuto. A gente espera conectar Estamos alguém ou aqui não? mais uma vez. Não, eu acho que as pessoas, assim, eu já compartilhei no meu Face. Aí as pessoas vão vendo que nós estamos ao vivo, né? Aí elas vão, enquanto a gente aguarda, a gente vai fazendo as apresentações. Então, nós estamos, boa noite a todos. Nós estamos na nossa sexta live dessa semana. O tema de hoje é professor ouvinte, ensinando ciências para crianças surdas. Então, é um tema importante, né? Como acho que importante para todos nós, enquanto professores, enquanto cidadãos, enquanto alunos, enfim, enquanto família, pais. Meu nome é Gisele, sou sócia fundadora da APEP. Então, como eu falei, nós estamos na nossa sexta live, e sempre às quartas-feiras. Hoje, o horário é às 7, mas a partir da semana que vem, nós faremos as lives a partir das 8 horas da noite, tá bom? A programação das lives estão no Face e também no nosso site, tá bom? Então, no nosso site, todos vocês encontram toda a programação das lives e outras atividades que a Associação dos Professores também estão desenvolvendo, ok? Então, hoje eu estou com o professor Danilo Prado Ramos, que ele é professor de ciência de escola bilíngue de surdos, e com a professora Kátia Varela, que ela é mestranda da Universidade Federal do ABC e professora de Química e Física da Rede Pública Estadual de São Paulo e presidente da APEP. Então, hoje nós falaremos, né, o tema, de novo, professor ouvinte ensinando ciências para crianças surdas. E aí, eu acho que é um tema super importante e muito especial, eu acho, que a live de hoje,
porque nós estamos falando de inclusão de alunos surdos, né? E diante de todo esse cenário de pandemia, de ensino à distância, eu acho que a gente tem muito que entender como que está funcionando, principalmente com todos os desafios que a escola pública está enfrentando no ensino à distância, como que estão esses alunos, o ensino para esses alunos surdos. E para iniciar esse debate, na minha fala de introdução, eu queria ilustrar um pouco e falar muito rapidamente sobre o histórico da legislação inclusiva no Brasil, para a gente poder ilustrar, e aí o Danilo e a Kátia começarem a falar. Então, vamos lá. Em 2006, a Organização das Nações Unidas publicou uma Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o documento foi assinado por mais de 160 países, incluindo o Brasil. Essa convenção, ela estabelece o seguinte, e aí eu achei bem interessante essa frase, né? Que estabelece o seguinte: não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes, passos no meio de transporte, na comunicação e nos serviços. Então, eu acho que uma reflexão bem interessante, né? Que é essa definição de deficiência que a Convenção da ONU ela propõe. A partir deste documento, em 2008, o MEC ele lançou a Política Nacional de Educação, especial na perspectiva da educação inclusiva. E esse documento aqui estabelece de políticas públicas, e aí a vai falar um pouquinho sobre isso, e as práticas pedagógicas voltadas à inclusão escolar. Já em 2014, foi promulgado o Plano Nacional que prevê a universalização à educação básica e atendimento educacional especializado da educação especial até 2024. Lembrando, e aí eu já falei em lives anteriores, que as metas do Plano Nacional de Educação, 80% delas estão paradas. Aí a gente está falando de um assunto, né, que é incluir alunos surdos, ao mesmo tempo em que o plano estabelece diretrizes para que isso sejam feitas, mas a gente tem 80% dessas metas paradas. Bom, e aí, de acordo com o site Todos pela Educação, a Base Nacional Comum, NCC, ela cita a necessidade de uma diferenciação curricular, o que é repudiado por especialistas, por ser uma forma de discriminação. E aí, dentro desse nosso bate-papo, nós temos duas realidades diferentes, né? Uma é a realidade da professora Kátia, que ela ensina química e física, e um contexto de inclusão de alunos surdos, com uma média de 30 alunos por turno,
Alô, vocês estão me ouvindo? Eu perdi um pedação da fala. Cortou muito aqui a internet. Eu ouvi até o Todos pela Educação e a parte da Kátia. Eu sou eu que vou começar? Eu nem ouvi a Gisele. Kátia, seu microfone está fechado. Então, algumas Sim, se você puder começar. Na verdade... Começa você. Eu? É que cortou hoje. Cortou um pedaço da pergunta. Mas eu acho, Danilo, você pode começar... Repete a pergunta para o Danilo, aí ele começa... Fui até quando você tinha realidades diferentes. Repete a pergunta, aí o Danilo responde, depois eu continuo. Não, então, aí vocês ouviram, não sei se a minha fala foi clara referente ao marco das políticas educacionais de inclusão no Brasil. E aí, diante de tantas deficiências, eu diria, nessas políticas educacionais, diante de contextos dentro da sala de aula, né, tão distintos, você, que é professor para crianças surdas, e a Kátia, que ensina física e química, para uma sala de aula, num contexto onde tem 50 alunos, como garantir a inclusão diante de contextos tão diferentes? Eu começo? Eu não sei se a gente garante, assim. Eu acho que as condições das escolas e do nosso trabalho como professores e professoras, muito mais professoras do que professores, é no sentido de promover. Garantir vai muito além da escola, né? Quando o pessoal do Todos pela Educação fala que as questões curriculares, não sei se eu já vou me antecipando muito aqui, né? Mas eles falam que adaptação curricular, ou você promover um currículo que seja diferente para as crianças surdas do que é para os ouvintes, se torna uma ação de exclusão, né? Eu acho que é uma leitura muito superficial e pouco contextualizada, porque as condições em que as crianças surdas estão lá vivendo já são condições excludentes. E isso faz com que elas tenham uma perda de experiência social, né, em decorrência da falta de acesso pela língua muito, mas muito significativa. Significativa a ponto da gente encontrar crianças nas escolas que são como a minha, por exemplo, em que são somente para crianças surdas, e eu me recuso a chamar de um espaço exclusivo ou um espaço de exclusão, e depois eu posso explicar um pouco melhor o porquê de ter essa perspectiva, mas mesmo lá, onde as crianças entram, às vezes, muito cedo, a gente tem contato com um monte de crianças que, às vezes, estão com 10, 12 anos, adquirindo uma primeira língua, né? Aprendendo a falar a língua dos sinais, e muitas vezes chega com alguma coisa de língua portuguesa, mas sem nenhuma fluência, assim, para desenvolver um raciocínio, muitas vezes até para fazer poucos pedidos, até para virar e falar, por exemplo, que eu quero ir no banheiro. A criança surda, a estrutura dela para poder... muitas vezes o contexto de experiência, de virar e falar assim, não só a estrutura digo estrutura, estou me referindo ao fato de não ouvir, mas com treinamento fonoaudiológico ela pode vir a falar. E ela pode, inclusive, aprender a fazer leitura orofacial, mas tudo isso depende de muito tempo de treinamento, depende de uma mediação muito pesada com essa experiência da fonoaudiologia, que é muito difícil encontrar famílias com disponibilidade para poder oferecer essa oportunidade, né? Então,
considerando toda essa perspectiva assim, de experiência de vida das crianças surdas e as escolas, e os contextos em que elas estarão dentro dessas escolas, eu acho muito, muito difícil de promover a inclusão hoje. Né? Hoje, e até por isso que eu falei, olha, garantir a inclusão está muito distante do que a gente está fazendo hoje em dia. Mas há um exercício. E há meios de se fazer esse exercício. Então, por exemplo, conseguir um intérprete num contexto em que tem uma pessoa como a Kátia lá trabalhando e tal, que vai ter um monte de alunos ouvintes de 1, 2, 3 crianças surdas, se as coisas estiverem muito boas, né, se tiver uma relativa concentração de estudantes surdos na mesma sala, no mesmo ano, que às vezes pode calhar também da direção ou da distribuição dos alunos na sala, ser um surdo em cada sala, ao invés de colocar os 3 na mesma sala. Aí você coloca lá uma criança surda, que é o que mais acontece, e vários ouvintes, e um intérprete, e um professor que tem pouca experiência com a questão de lidar com gente surda na sala, e de lidar com mais uma língua na sala de aula, que é de caráter ou de modalidade visual espacial, visual corporal. Ou seja, a pessoa, quando estiver se comunicando, muito dificilmente, ela vai conseguir fazer isso sem olhar para quem está falando. Ou seja, então o professor está lá, está desenhando, está escrevendo na lousa e está falando ao mesmo tempo, ou está atribuindo sentido para as coisas que ele está apontando na lousa, enquanto a pessoa está olhando para o intérprete, vai tornar muito difícil com que consiga acompanhar as duas informações simultaneamente. Essa seria uma forma. A gente, há um tempo atrás, ainda ouvia falar assim, mas você tem que falar olhando para a pessoa surda, tem que articular bem a boca para falar. Aí fala, meu Deus do céu. Né? Depende muito de uma série de fatores, mas nada que seja fora do natural ou que seja muito artificial vai favorecer com que essa construção seja favorável para o desenvolvimento da criança, ou do adolescente, ou do adulto surdo, porque dá para receber adultos surdos em fase de alfabetização também, por exemplo, no período noturno. A gente tem pessoas com 60 anos que nunca tiveram, que não têm uma primeira língua. Né? Ou que a primeira língua não é a língua de sinais, às vezes é um esforço da língua portuguesa, mas não permite que a pessoa consiga, por exemplo, desenvolver uma conversa. Ela faz pedidos bem superficiais, falar assim, eu quero comer, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas não consegue desenvolver de fato uma conversa. Aí você imagina, por exemplo, aprender física nesse contexto. É um contexto em que o professor está lá tentando se esforçar, criar situações de aprendizagem para os ouvintes e tentar incluir o surdo, e aí lidar com uma outra situação, que é o fato do intérprete ouvir termos que são específicos da disciplina, mas ainda não possuem nada, não possuem um sinal de mediação para corresponder aos dois termos. Vamos dizer, por exemplo, que fale a respeito de eletromagnetismo, né? Ou vai falar a respeito de calorimetria, ou esses termos que aparecem, né, nessas aulas. Dificilmente vai ter um sinal, ou todos os intérpretes, ou intérpretes que conheçam um sinal correspondente. E ainda que tivesse o sinal que fosse correspondente, teria um outro problema, que é a pessoa que está ouvindo o sinal entender o sentido, ou saber o que é aquele sinal. Porque o simples fato de eu falar a palavra calorimetria não faz com que a gente saiba o que é calorimetria. O simples fato de eu usar um sinal para calorimetria não vai fazer com que a gente saiba o que é calorimetria. E aí entram outros aspectos que dizem respeito à construção de todo o processo de ensino-aprendizagem, que precisam fazer parte das pautas de discussão a respeito de inclusão e de comunicação, diálogo dentro da sala de aula, para poder avançar um pouco nas questões sobre inclusão. Que apesar você falou de 2006, né? Mas aqui no Brasil as leis a respeito da língua de sinais, a primeira lei, ou a lei que institucionalizou a língua de sinais e que deu amparo para que outras
viessem a ser, para que outras tivessem, para que a língua de sinais fosse mais disseminada, né, e cobrada nos ambientes de ela é de 2002. E a que regulamenta tudo que essa lei de 2002 deu abertura é de 2005. Então, as duas já são de antes do que a... Qual a instituição que você falou? Eu me esqueci. A ONU, né? A ONU. A gente Foi ia do citar da ONU, MEC né? que ela falou. Não, foi a de 2000, uma resolução de 2000, que era acima das Foi da ONU. Da ONU, então. Aqui já tinha essas discussões em relação à surdez, em relação à língua de sinais, em relação às questões de interpretação, formação de professores, formação de intérpretes, né? Tudo que diz respeito à difusão e uso da língua. Então, e a Cátia estava falando, minha filha, tem a idade da minha filha, a lei de língua de sinais. Ainda assim, nós estamos muito atrasados em relação a tudo isso. Porque, apesar de todos os problemas, eu não queria chamar de problemas, que eu acho que é um eufemismo que esse governo traz, eu acho que ele é muito mais que problemático. Muita coisa aconteceu nesse período aí, e é possível perceber que aumentou o número de intérpretes trabalhando e aparecendo na televisão, deu uma visibilidade maior para a língua. Isso é positivo para a comunidade surda ter acesso à informação. Por outro lado, a informação que tem chegado não é muito animadora. A gente pode ir falando, mas eu acho que é melhor agora vocês. Não é, dar espaço para vocês falarem também. Acho que eu já falei bastante. Vamos lá. Boa noite. Eu sou professora, como a gente falou, né, de Química e Física da rede pública. E aí, por mais que tenha as legislação, que nem eu comentei com o Danilo, né, a gente, para montar essa live e as conversas que a gente ficou sabendo que tem 18 anos, que até foi a idade da minha filha, e uma situação, na minha 30 professores, e nenhum sabe a língua inglesa, nenhum. Não tenho. E já apareceu alunos surdos na escola, e aí nós corremos atrás de intérprete, que nem o Nilo falou de intérprete, quando se consegue, porque não se consegue o intérprete, né, por mais que você uma quantidade de pessoas que vem estudando, mas ainda é muito pouco, né? Então você para com umas dificuldades muito complexas. Então, falar de toda essa legislação com mais de 18 anos, aí você tem uma de 2005, a formação de professores na licenciatura, então 2005. Então, hoje nós estamos em 2020. Professores que está chegando na escola com que tenham passado, né, por essa legislação da inclusão do ele falou, aí chega o aluno na escola, você já tem que ensinar tudo que não é fácil, né? E aí fazer o quê? Você tem que escrever na lousa, olhar os alunos, tomar conta aqui da determinadas questões que já são do cotidiano dos professores nossos mesmos, e aí você se depara com um aluno surdo, aí você vai fazer o quê? Aí você, a propaganda que ele já está comentando, por exemplo, na época da propaganda da Wizard, né? Vamos tornar um país bilíngue, né? Vamos tornar um bilíngue, né? E o inglês e português. Então, a criança, desde a 5ª série, você põe lá o inglês e o português. Por que não põe Libras para que todos o saibam? Porque se é inclusão de verdade, na nossa opinião, todos deveriam ser. Né? Quando você fala quando a gente fala social,
Quando a gente fala que os alunos, tanto os ouvintes como os não ouvintes, eles precisam tá sendo divididos, precisam estar entendendo, e é muito complexo, não existe isso. Então, hoje, ter alguém que fique lá, os alunos acham bonito, é que o Nandino falou, hoje você tem um governo que coloca lá a questão do intérprete, porém não tem a legislação desde 2015, não existe. Não existe o que você começa a reconhecimento das línguas brasileiras de sinais, aí depois, em 2006, que vai, eu até achei interessante uma frase logo no começo, fala assim, garantia adequada para todos os estudantes em todas a escolaridade básica. Né? Isso foi em 2005, já são 15 anos, e não tem. Então, com essa guia, né? Pior não existe tem até o intérprete, né, de Libra, mas e aí? E os professores que vão estar passando atividade para esses alunos? Aí eu passo. Passou para mim? Passou. Passa aí, você complementa. Não sei se ficou claro o que eu comentei, né? Então, Pode vamos começar comentar. Eu vou começar por esse paralelo entre língua de sinais e a língua inglesa, né? Se for ver, a gente teve língua inglesa, pelo menos desde a quinta série, até o final do ensino, até o ensino médio inglês, né? E a gente não fala inglês. A gente teve que fazer, quem fala inglês foi aprender inglês fora da escola. E aí a gente pode falar numa perspectiva de qualidade, né, da proposta na escola, ou numa perspectiva, e é claro, né, eu vou tentar não trabalhar de forma excludente, falar ou isso ou aquilo, mas não de somar. Então a gente tem esse problema e tem mais esse outro que é a questão do uso. Né? Aonde que eu uso a língua inglesa? Ou onde nós, por exemplo, que tivemos esse tipo de formação, usávamos a língua inglesa? Eu não usava fora da escola, eu usava naquele momento e quando eu estava em casa, por exemplo, assistindo um filme, qualquer coisa do tipo, o que eu procurava era conforto. Eu procurava sentar e assistir um filme de preferência na minha língua. Pode falar, gente. Pode falar, quer perguntar? Na verdade, essa discussão da eficiência e eficácia de ensinar a língua inglesa, principalmente em escola pública, nossa, isso já vem desde a década de 30, né, que foi quando começou lá o ensino público e tal, e realmente, assim, nenhum especialista no assunto, enfim, eu acho que até agora a gente não encontrou também políticas públicas adequadas para ensinar inglês em sala de aula. Esse não é o tópico dessa live, mas eu acho que essa questão de educação bilíngue, né? E aí você comentou a questão do inglês, a gente não consegue chegar num consenso somente por causa disso, porque eu acho que a definição da importância de se fazer educação, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de ensinar um aluno, como ensinar um aluno surdo, quando eu fiz curso, tive língua de sinais, mas foi 1 mês, 2 meses de língua de sinais. Então, assim, forma um professor, enfim, com um período de 2 meses de instrução, né? Então, assim, eu acho que são questões
questões, como a Kátia falou, a gente não conhece, eu também não conheço nenhum professor que saiba a língua de sinais, ou que, por exemplo, também tenha disponibilidade de aprender língua de sinais, porque também exige tempo, né? Então, eu acho que... E não é nem... Aí eu vou um pouquinho anterior, que eu acho que não é nem a questão assim, entender como que funciona uma pessoa surda. Dificuldade, acho que se eu me deparar com um aluno em sala de aula surdo, eu vou ter dificuldade em entender como eu devo agir com esse aluno. Então, o ponto é que... Desculpe. Eu acho que tudo é questão do convívio. Por isso que fala em línguas de sinais, eu estava no ar, tem mais de 10 milhões de surdos, né? Onde é que estão esses alunos surdos? Né? Muitos deles, os pais, não colocam esses alunos na escola, né? Não colocam. Onde que está? Ou eu acho que o Danilo, ele, quando entrava na escola bilíngue, é assim mesmo, poucos que chegam até lá na escola dele também. Então, por exemplo, aí quando falar de cotas, quando a gente fala de inclusão social, eu penso assim, lá em 2005, quando foi criada a lei que comentava sobre a questão de uma educação para surdo, nos cursos de licenciatura, cadê esses professores? Eu falo que eu me formei no século passado, né? E não tinha, né? Libras, nunca tinha ouvido falar. Tanto que essa primeira foi em 2002. Aí você começa algumas inclusões. Mas se a gente vai falar de inclusão social, não é para fazer uma coisa assim, porque professora, eu vou tomar um tempo. Não, isso tem que ser uma coisa que tem que ser colocada na convivência, né? Cadê os surdos nas novelas? Cadê os surdos? Cadê os surdos na loja atendendo? Assim nós vamos poder estar aprendendo junto. Eu tive um aluno surdo há mais de 5 anos atrás. Depois eu não tive outro aluno surdo. O Danilo, que nos traz a experiência da experiência na Libra, mas se tivesse, por exemplo, a minha filha tem 18 anos e ela passou, 2002 foi a legislação de acessibilidade, ela não conhece nenhum amigo surdo. Né? Onde é que estão, né, essas pessoas? Aí, passo a palavra. Então, eu vou voltar na questão da comparação, porque eu acho que é uma analogia muito relevante, né? Primeiro de tudo, nessa questão como a Gisele apontou, de eficácia, eficiência, né? E aí que a gente vai somando elementos e vai entendendo todas as questões que podem ser relacionadas, mas a gente não vai vamos tentar nessa conversa não atribuir níveis hierárquicos para esses elementos. Mas vamos somando mais uma coisa. Então, nessa comparação, a gente já sabendo que são duas línguas completamente diferentes, né, e que o português, aliás, e que o inglês, que já é ensinado na escola, ainda hoje a gente não consegue usar. Se a gente pegar a língua de sinais, que é de um caráter completamente diferente da língua portuguesa, porque a língua portuguesa a gente usa nas modalidades oral e escrita. A gente fala e a gente escreve, e lê o que escreve. A língua de sinais, ela é visual espacial ou visual corporal. Então, o processo de construção da língua é completamente diferente do processo de construção na língua portuguesa. Né? A forma de você estruturar
as dimensões de movimento, de ação, de acontecimentos com a língua de sinais são muito diferentes da forma como a gente usa na língua portuguesa. Essa história, por exemplo, o principal elemento da língua portuguesa é a palavra. Tudo começa ali na palavra. Aí a forma como a sequência das letras, né? O contexto em que essas palavras estão encaixadas, tudo isso é que vai ajudar a dar um sentido para a palavra. Com a língua de sinais, a gente não tem a palavra. O que poderia se assemelhar à palavra na língua de sinais são os sinais. Só que os sinais, diferentemente das palavras, eles são compostos por 5 parâmetros diferentes. Esses 5 envolvem a configuração de mão, o sentido do movimento, o ponto de articulação, a expressão facial e o movimento em si. Se eu vario qualquer um desses, eu posso ter um sinal diferente. E isso faz com que eu não veja muitas condições de fazer uma comparação dos sinais com as palavras. Isso faz com que o processo tradutório seja extremamente difícil. O processo de interpretação seja extremamente difícil. E isso exige profissionais, né, para ser feito com qualidade necessária para poder ampliar o leque de comunicação. Então, quando a gente pensa nas questões de inclusão na sala de aula, a gente vai para um outro problema, quando a gente pensa na questão dos intérpretes, que diz respeito ao pessoal disponível aí para poder trabalhar nessa profissão. Que como tudo é relativamente recente, e a divulgação pouca, e o campo de trabalho também é restrito, então não tem muita gente, não tem gente suficiente para dar cabo ou para atender toda a demanda de pessoas surdas que existe, né, em cada uma das escolas. E muitas vezes, considerando toda a situação no Brasil, as pessoas que vão, de fato, não têm a competência necessária para desenvolver a comunicação dentro da sala de aula. Eu posso falar disso com certa propriedade porque eu fui um professor que chegou na sala de aula sem competência para lidar com a língua. Porque legalmente isso também não é exigido de mim. Então, por exemplo, no Estado, você tem a questão do interlocutor. O interlocutor precisava ter um curso de 120 horas, a princípio, para poder começar a fazer interpretação em língua de sinais. Eu também podia começar a trabalhar na prefeitura, numa escola exclusivamente de crianças surdas, sem saber a língua de sinais. Isso não era uma exigência do currículo de quem fosse trabalhar na escola. Embora eu tivesse que entrar na sala de aula e me comunicar somente em língua de sinais. Então, a gente tem um campo bem nebuloso para poder discutir tudo isso, porque, para além da gente querer ou de ter disposição na sala de aula, a gente começa a perceber que tem vários outros elementos que são necessários, ou vários outros acho que dá para usar a palavra instrumentos de mediação, que ainda não fazem parte das condições materiais da sociedade para promover alguma mudança. E os custos para que isso seja oferecido não são baixos, são altos. O custo de um professor como eu foi muito alto, né? Para eu me formar como professor bilíngue de crianças surdas foi alto. Não que de qualquer outra pessoa não seja, mas o meu trabalho acaba se tornando extremamente específico. O do intérprete também é um trabalho extremamente específico e para atender um único funcionário. Aliás, para atender um único aluno. Então, você pode ter 2 professores na mesma sala. Professores, porque o profissional intérprete, que no Estado é chamado de interlocutor, vai ter um salário equivalente ao do professor e vai ser contratado pela Secretaria da Educação. Ele é um interlocutor ou um intérprete educacional, né, alguma coisa do tipo. Ou seja, ele contribui para o processo de formação. Ou seja, quando eu estou falando a respeito disso, eu estou querendo mostrar que a sociedade precisa considerar que a inclusão não é um bem para o aluno, é um bem para a sociedade. Aceitar que a diversidade ou que todas as formas de manifestação do ser humano precisam estar presentes em todos os espaços, que a gente precisa entender que a melhor forma da gente conviver é com todo mundo, demanda um investimento que não pode ser calculado somente em dinheiro, né? Precisa ser calculado de outras formas.
É claro que viver numa sociedade capitalista faz com que a gente tenha que exigir dinheiro para poder fazer esse tipo de coisa, mas não pode ser esse o único caminho. Né? Já que, da forma como a gente está vendo as coisas acontecendo hoje, as crianças surdas estão chegando nas escolas, estão chegando nos espaços, e vários deles, não basta a criança fazer a matrícula para ter intérprete, tem que ter uma tremenda uma disputa, às vezes. E quando chegar o intérprete, muitas vezes ele não tem a informação necessária para estar lá. O que faz com que toda a estrutura de inclusão dentro das escolas já fique deficitária nesse aspecto. E se a gente colocar numa perspectiva que vai para além da escola e chegar, por exemplo, como foi falado, no banco, nas novelas, em todos esses outros espaços, a gente vai ver que fica devendo ainda mais. Na televisão, por exemplo, que a Kátia citou, recentemente teve uma personagem na Malhação que era surda. Né? Uma coisa que a gente costuma ver bastante na TV também agora, que são os intérpretes, mas a gente dificilmente vai ver a fala em língua de sinais como sendo a primeira língua em qualquer coisa que apareça na televisão. A população surda representa uma parcela muito, muito menor do que a população ouvinte. E a demanda de atenção para a população surda hoje não é como, por exemplo, você... É lógico, eu não quero atribuir qualquer juízo de valor para isso, é só para colocar a questão ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, muitas vezes para poder fazer, e não é que seja fácil também, não estou querendo colocar que seja uma facilidade para as pessoas, eu vou já entrar no ponto. Por exemplo, quando você fala a respeito do cadeirante, na escola lá a gente tem cadeirante. Para poder incluir o cadeirante, o que precisava fazer? Precisava ter uma rampa, construir a rampa. É o primeiro aspecto. E aí vira uma obra arquitetônica que chama atenção e tudo mais. E você tem, de certa forma, uma parcela da acessibilidade desse cadeirante satisfeita ali. Mas com o surdo, não é só construir uma passarela. Ainda que a passarela possa custar muito caro e tudo mais. Você precisa ter um profissional que esteja sempre presente para poder dar acessibilidade através da língua para essa criança, para essa pessoa surda. Ao passo que, inclusive, como a gente estava falando já, conseguir esse profissional é muito difícil. Gisele? Acho que ela caiu. Caiu. Uhum. E aí esse intérprete não vai sair de lá, porque a sociedade não vai chegar uma outra pessoa qualquer e falar assim, vou fazer o papel do intérprete porque eu sei a língua de sinais. Não, são poucas as pessoas que sabem. São poucas as pessoas que têm condição de atuar como intérprete. O intérprete deve ser visto como um profissional. Né? Não deve ser visto como alguém que está lá para fazer um papel como nós, por exemplo, já fomos vistos. Ou virar e falar assim, o professor ele tem que trabalhar por amor, o intérprete tem que trabalhar por amor. Não, ninguém tem que trabalhar por amor numa sociedade capitalista. A gente pode vir a fazer isso em outro formato de sociedade. Atualmente, não. Atualmente, a gente vai precisar do dinheiro, então todo mundo precisa receber para trabalhar. Inclusive, aproveitar esse ponto para virar e falar assim, olha, aqui nessa nossa live não tem um intérprete, mas eu vou tentar fazer esse trabalho depois. Vou pegar esse mesmo vídeo, vou regravar ele e vou me incluir ali na janela fazendo interpretação. Para tentar compensar isso, vamos dizer que a comunidade surda tem algum interesse pelo assunto, já vou pedir desculpa, né? Kátia, vou pedir licença agora, então vou fazer isso em língua de sinais, não sei se vai aparecer algum surdo em algum momento para falar a respeito disso. Então, Isso é muito legal. Eu acredito, Danilo, que é muito difícil. A gente quer uma igualdade, que nem você fala, uma igualdade num país capitalista, né? Em que a discriminação é cada vez mais evidenciada
E aí, quando a gente se depara com essa situação, que nem você fala, por amor, né, que lançou no VC, quando se depara com o aluno que ele é surdo, nossa, a gente se vira de uma situação que começa a querer gesticular e começa a falar, preocupado com essa situação. Por isso que eu acho que, por legislação, e ela ser maior, as legislações são maiores de idade, né? E a gente hoje, com 18 anos de legislação, quando aparece um aluno surdo na escola, eu não tenho um profissional, né? Poucas são as escolas que têm um profissional. A gente tem um profissional, uma vez, teve uma mãe que tinha um conhecimento grande de legislação, foi ao Ministério Público, e aí ela conseguiu um intérprete. Mas será que toda vez a gente tem que estar brigando por isso? Será que não precisa ser? Será que vamos ter? Eu coloco aí para você, que vive mais com a comunidade de surdos. Será que a gente vai uma época que nós teremos uma sala que tenha que não tenha essa facilidade de assim, que tenha profissionais, que tenha os alunos saberem o português, mas também saberem Libras, e por exemplo, quando eu vejo na condução, vou dar um exemplo assim do que eu quero falar. Às vezes eu estou na condução e acho que os alunos devem vir da sua escola, porque ali Tatuapé, metrô ali, e a gente vê eles conversando em língua de sinais. Então, todo mundo do metrô para e fica olhando. Nossa, o que é isso? O que é aquilo? Então, quando é que a gente vai ter essa igualdade sem discriminação? Não é? Quando você acha que isso... Será que seremos possível ter essa igualdade sem o que você... Sei lá, eu acredito que isso vai dar 40 anos, não sei. Olha, eu não sei, viu, Kátia? Eu não tenho uma resposta concreta para isso. Não dá para falar isso, mas a gente pode falar de algumas, pensar já nesse paralelo, né? Virar e falar assim, mas olha, a escola, quando que a escola vai ter gente que vai fazer com que essa criança se sinta incluída em todo o espaço? Isso demanda que todo mundo saiba a língua de sinais? Eu acho que isso seria ideal e ao mesmo tempo utópico. A utopia não necessariamente é uma coisa que a gente vai estar lá, mas é alguma coisa para a gente buscar. E aí a gente fala, a gente já criticou, né? Virar e falar assim, vai ter formação para as pessoas em língua de sinais? Se elas tiverem espaço para uso em todo lugar, é possível desenvolver a língua. Mas até para as nossas crianças, o que significa, por exemplo, na minha perspectiva, na minha leitura, a escola como eu trabalho hoje? Porque a gente está falando assim, olha, se a gente tiver a criança surda nos espaços, as pessoas têm curiosidade pela língua de sinais. E tem relatos, tem trabalhos, né, que são relatos de caso, que tratam desse tipo dessa leitura, de virar e falar assim, olha, você tem uma criança surda, você tem professores que estão dispostos a promover a inclusão na sala de aula, na escola, e de repente as outras crianças passam a se interessar pela língua e passam a querer aprender, simplesmente porque tem a convivência com essa outra pessoa, né? E aí eu viro e falo assim, olha, mas eu trabalho numa escola que só tem criança surda. Então, essa escola que eu estou trabalhando é como se concentrasse todas essas outras crianças que poderiam estar nessas outras escolas, divulgando a língua de sinais. Mas não é assim que essas crianças que chegam nesses espaços se sentem. Elas chegam na escola onde eu trabalho extremamente inseguras, extremamente incomodadas com a forma como têm se relacionado com as outras pessoas. Porque, em geral, elas têm sido isoladas, né? Não passam por um processo de inclusão ou de inclusão. Elas estão sempre ali, ou assim, ou assim. E se a gente só tem uma pessoa no meio de todas as outras que são parecidas, isso não é inclusão, né? Precisaria ser alguma coisa muito mais próxima, alguma coisa que indicasse, pelo menos, algum tipo de horizontalidade.
E aí, então, qual que é a função, qual que eu enxergo que é o papel da minha escola hoje? Manter forte a língua de sinais. Dar uma base sólida em língua de sinais para essas crianças. Para poder fazer com que, num momento futuro, quando elas estiverem mais seguras com a própria língua, e ocupar esses espaços. Porque nesse momento a sociedade não está aberta para poder aceitar a criança surda e para poder falar assim, olha, para além da curiosidade momentânea, como acontece no ônibus, no metrô, qualquer coisa do tipo, eu virar e falar assim, eu de fato preciso aprender essa outra língua. Eu acho que é válido, porque o meu plano de sociedade futura envolve a inclusão dessas pessoas. Né? Uma comparação que eu acho válida a gente fazer, embora as proporções sejam significativamente diferentes, né, é comparar, por exemplo, com o racismo. Virar e falar assim, olha, a gente precisa atuar contra o racismo. Não basta a gente chegar e falar que é contra, ou que a gente não é racista. Falar, não, eu não sou racista. A princípio, todos nós somos. Se a gente for educado numa sociedade que é racista, então a gente vai ser racista. A questão é se a gente quer continuar sendo ou se a gente quer mudar. A mesma coisa a gente pode colocar para as questões de todos os tipos de inclusão. O quanto a gente quer ser inclusivo, o quanto a gente quer entender que a diversidade ela deve fazer parte da nossa vida. E o quanto a gente está disposto a investir para que isso aconteça. O que a gente faz hoje aqui com o trabalho voluntário é parte disso. Né? Mas para além do que a gente faz, a gente ainda tem que falar. Quando a gente vê alguma coisa de errado, vê que algum surdo não está sendo incluído, a gente precisa se mobilizar para cobrar. E como eu falei, olha, a gente se encontrar um intérprete ruim na escola, ou a criança se sentir sendo maltratada na escola pelo fato de ser surdo, ou por qualquer outra coisa que seja, a gente precisa tomar uma iniciativa. Isso envolve, como eu falei também, toda uma mudança na estrutura educacional, uma mudança de si mesmo, uma mudança que a gente não muda os outros, né? Mas a gente pode incomodar o suficiente para que elas não queiram mais ser daquele jeito, né? Inoportuno, pelo menos próximo da gente. E aí envolve, como eu tive que passar por uma série de experiências, né, que fizeram com que eu falasse assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar, eu preciso aprender alguma coisa a mais. Quando eu cheguei na escola onde eu trabalho hoje, eu era a pessoa que não sabia a língua. Então eu era a pessoa que precisava ser incluída naquele espaço. E contei com a generosidade dos alunos e dos professores para poder ser incluído. Né, quem me ajudou muito no começo com a aprendizagem da língua de sinais foram os meus alunos. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da política bilíngue, a gente passou a receber surdos adultos dentro da escola. A ideia de ter um ensino médio dentro das escolas bilíngues é extremamente favorável para isso, porque qual que é o papel de pessoas mais experientes e adultas, né, quando tem convivência com as crianças? Trazer modelos linguísticos mais amplos, mais experientes, né? Por quê? As crianças, a princípio, tendem a viver na segurança do lar, na segurança ali próximo dos colegas que estão no mesmo âmbito de convivência, normalmente relacionado à escola. Adolescentes e adultos caem no mundão. E aí eles vão buscar outras experiências e vão trazer outras referências de língua de sinais que não estão só dentro da escola. E aí começa a mexer com toda a dinâmica de língua de sinais dentro da escola também. E aí, a partir de 2012, a gente passou a receber os instrutores surdos, que são esses modelos, semelhantes aos que você falou, que deveriam estar nas lojas, né, que eles deveriam ver nos trabalhos, ver na televisão, ver em todos os lugares onde eles vão. E não vêm. E aí a escola lá serviu para poder trazer isso. Falar assim, crianças, essa aqui é uma pessoa surda, adulta, que já passou por essas experiências aqui na vida e veio mostrar para vocês, olha, o que dá para fazer com a língua de sinais, quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, que eu não sei como é hoje na escola regular, porque faz tempo que eu saí da escola regular. Mas é muito comum, tipo, as crianças perderem um pouco da perspectiva. A própria falta da língua faz com que a gente acabe ficando limitado em relação a isso. Mas o fato de não ter modelos também faz com que isso diminua. Né? Você olhar para frente e falar assim, uma pergunta que eu respondi muitas vezes isso quando eu era criança para meu pai e para minha mãe. Para minha avó perguntava muito isso, o que você vai ser quando crescer? Ela falava que ia ser engenheiro naval. Aí eu virei professor. Ela falava, não, você vai ser fiscal. Eu virei professor. Ainda assim, eu tinha essa perspectiva. Isso, para mim, sempre foi muito marcante. Mas, quando você pergunta para as crianças surdas, isso
não é desmerecendo qualquer forma de trabalho, mas demonstra que as expectativas dele são baixas, né? Eles não estão enxergando muito além ali do que poderia ser. E é lógico, de repente eu estou imprimindo a minha perspectiva nisso. Pode falar, Gisele. Quando você mencionou né, do nós estamos dispostos a mudar, eu acho que o nosso não digo nem ponto de vista, mas quando nós estamos dispostos a enxergar essas pessoas que eu até diria que visíveis perante a sociedade. Isso me faz lembrar de duas coisas. Uma, de uma amiga minha que estudou comigo na faculdade já há muitos anos. Ela não era cega, mas ela se tornou cega por conta de uma doença. E eu não sabia disso, assim, até que durante no Facebook ela falou assim: ai, Gisele, lê o que você escreve, eu estou usando aqui um aplicativo e tal. Eu falei, mas por quê? E ela me contou toda a história dela, que ela não enxerga e tal. A partir disso, eu fiquei me perguntando, né, caraca, como que eu posso, enfim, nas minhas postagens, fazer com que essa minha amiga que é cega comece também a enxergar essas imagens que eu posto, as fotos e tal. Então, assim, é difícil. É difícil. Um outro ponto é assim, como coordenadora de um festival de ciência aqui em Jundiaí, que é o Pint of Science, eu quis, né, eu na verdade quero trazer esse festival também para a comunidade surda aqui na cidade. Nós temos um instituto para pessoas, uma associação, desculpa, para pessoas surdas, né? E aí eu fui nesse instituto buscar ajuda. Falou, olha, eu sou coordenadora desse festival, é um festival Que cor... Eu acho que dá para tentar conversar. Você quer falar, Cátia? Fica à vontade. Eu acho que bom que já dá 1 hora de live, né? E eu vi aqui no chat que aí tem não tem assim o pessoal comentando tem a minha comenta aqui. Acho que agradecer a alguns que estão, pessoas que estão assistindo a live. E aí é que eu comentando que já tenho uma experiência com livros pouca, né? E não tem essa formação tão específica, né?
E eu acho que 1 hora de live a gente já pode fazer. E depois você vai ter que traduzir 1 hora de conversa, né? Interpretar 1 hora de conversa. E eu acho que eu gostei do que você comentou. Puta, a internet tá uma bosta. Ixi, será que é a minha internet, Kátia? Você tá me ouvindo bem? Será que esse horário é mais difícil a internet, de ficar mais carregada? Acho que a internet da Kátia voltou. Voltou. Eu queria só trazer um ponto que eu acho que é importante. Dá para ser ainda? Me escutaram? Perdeu um pedação, Kátia. Me escutaram? Estão me escutando? Sim, agora sim. Então, quando a câmera parou sozinha, assim. Então, e aí eu acredito no seguinte, que a gente tem que iniciar a mudança, um trabalho que a gente está começando, né? De respeitar, de começar a comentar esse debate, né? Dessa necessidade de pedir o trabalho, de brigar por essas políticas públicas, é um começo, né? É uma superação, procurar mais profissionais, procurar que a gente possa estar formando alunos que comecem a ver essa necessidade da inclusão. Então, eu acho que é um começo. É verdade, é uma utopia, que nem a Gisele havia comentado, Danilo, que quem sabe daqui a 40 anos todas têm bastante. Porém, né, é um trabalho interessante quando a gente começa a estar trabalhando com essa importância, valorizar incluir essas crianças, esses adolescentes na escola pública, buscando formação e buscando também a exigência das políticas públicas, né? Aí a palavra, né, já tem Danilo, tem você depois tem acesso ao comentário, tem um comentário da Elaine, né, a prima minha que está assistindo, que ela trabalha no CAS, e ela concorda muito com a sua fala do... Voltou? Voltou? Então, e aí eu acho legal essa superação, grande desafio aí. Passa a palavra, que a minha internet está oscilando horrores. Pode? Então, eu acho que antes de fechar, essa parte que a Gisele falou do Pint of Science, porra, é extremamente importante que tenha representatividade, né, de todo mundo nesse espaço. E buscar a fala dos estudos, né, falar assim, olha, eu acho que eu participo da organização desses espaços e vim aqui saber se eu posso contar com a contribuição de vocês, se vocês gostariam de falar, mas não só isso, né? Chegar e falar assim, olha, eu conto com esse espaço e o que vocês gostariam de falar,
né? Porque às vezes o que eles têm para falar, às vezes está muito distante, assim. A gente chega com expectativa e espera que eles cubram as nossas expectativas, né? E aí muitas vezes é uma questão de entender quais são as disposições deles, né, em se colocar para fazer as coisas. Esse é o ponto, né? Quando eu falo a respeito de perspectiva, para não deixar colocar para não ficar de lado ou ficar esquecido, eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente está lidando com o ensino à distância. E tem gente que está preferindo chamar de ensino remoto, não sei o quê, né, por uma questão de terminologia que eu não entendo muito bem qual é o sentido, mas não importa qual é o sentido, a questão é que, assim como na sala de aula, o acesso aos materiais, o acesso ao conhecimento que está sendo essencialmente construído a partir de uma perspectiva de ouvinte, precisa ser revisto, né, para poder promover a inclusão das pessoas surdas. Nesse momento, por exemplo, eu tenho elaborado aulas e tenho elaborado vídeos a partir do meu computador, que tem uma tela de 15 polegadas. E aí eu estava conversando com um amigo hoje, eu estava falando para ele, porra, estou aqui fazendo a aula, estou preparando os slides cheios de detalhe, eu fiz uma cobra cheia de vírus saindo da cobra, assim, um corte, e aí coloquei lá, e para mim ficou ótimo, ficou tudo cheio de detalhe aqui na tela do computador, e aí eu mostrei para uma aluna, eu falei, então você está vendo aí a cobra que está acontecendo? Ela falou, não consigo, não sei o que é isso, não dá para ver. Eu falei, claro, ela está vendo numa tela que é de 5 polegadas. Se for comparar com a tela do computador aqui, deve caber umas 15 telas de celular aqui na tela do computador. Então, falar assim, nossa, eu estou planejando de uma perspectiva completamente diferente da dela. Então, talvez valha a pena, como exercício contínuo, a gente sempre se dispor a ouvir para tentar falar assim, nossa, mas como isso faz parte da minha experiência? Deixar que o outro traga as suas demandas para nós, se dispor a enxergar o que o outro tem para trazer, né? E esse momento da prática EAD é muito isso. Porque o que a gente está vendo na maior parte das escolas não tem acesso. O volume de acesso é muito baixo na plataforma. O que eles estão querendo dizer com isso? Não precisa, porque tem coisa que não precisa ser falada, não precisa ser sinalizada, não precisa ser dita. Se não tem acesso é porque não está servindo, é porque não está incluindo. E aí a gente continua lidando com isso como se as coisas estivessem acontecendo. Eu acho que isso precisa ser muito bem pontuado, porque, para completar ainda mais, aqueles que estão acessando também estão com problemas. Ainda que eu vire para os meus alunos e fale assim, olha, faça uma pesquisa agora na internet, traga alguma coisa para mim. Se a gente lembrar de toda a experiência na sala de aula, com acesso pela língua portuguesa, e de como o acesso é difícil na internet à língua de sinais, né, ou seja, reestruturando melhor a frase, e você praticamente não tem acesso ao conhecimento em língua de sinais, ao conhecimento disponível na internet com um intérprete ou através da língua de sinais. São poucos os lugares em que isso é oferecido. Né? Então, por isso que é tão valoroso, nesse momento, pensar a respeito disso, e por isso que eu falei, olha, depois eu vou pegar e vou colocar não vou colocar nem como janela, vou colocar minha interpretação aqui, porque é parte da minha mobilização, parte do meu processo de construir a minha alteridade para promover a inclusão. Acho que é isso. Kátia, você quer complementar alguma coisa para a gente já partir para a finalização? Eu quero dar eu não sei se cortou quando eu falei, mas vou repetir, né? Eu aqui iniciar, eu acho que se nós estamos aqui, é uma incomodação. E quando a gente incomoda, a gente já começa a se manifestar porque a gente está preocupada com uma situação, né, que não é justa, né? Então, quando a gente... Esse aqui é que nem o Danilo falou, né? A gente está começando a ter umas ideias, então, começando a fazer, a pensar
nessa questão da igualdade. Então, quando eu começo a pensar, isso não está certo, se eu tenho um aluno surdo e eu não tenho intérprete, então o que eu devo fazer? Quando não tem intérprete, tem que lutar para ter intérprete. Porque não tem muita coisa que a gente possa fazer. A mediação pela língua, ela é imprescindível. Eu posso falar assim, como não tem a Libras, vai ter que construir a Libras, tem que construir alguma língua. E construir a língua portuguesa na sala de aula, Então, criança surda, é extremamente difícil. Não sei se é viável. Então, hoje existe a garantia da lei. A lei fala assim, ó, a criança surda, ela tem direito ao intérprete na sala de aula. Então, se não tiver um intérprete lá, tem que buscar um intérprete. A criança ou a família não quer ter acesso à língua de sinais. Tem que ter um intérprete. Ou seja, a questão não é de virar e falar assim, criança, você vai ter que aprender a língua de sinais. Não, não é isso. A questão é de disponibilizar. Você tem, ou seja, quando a gente discute representatividade, acessibilidade, a questão é de acesso. É de virar e falar assim, olha, o que você quer? Quais são as alternativas que te satisfazem melhor? Que a gente tem essas aqui. Você tem que ter, as pessoas têm que ter o direito de escolher, tem que ter o direito de poder desenvolver as suas potencialidades aonde lhe traz mais segurança. Eu gosto muito de trazer a experiência com a minha filha, porque ela é, quando a primeira vez que eu fui falar a respeito dela, eu falei assim, ela tem medo. Aí a médica, que era homeopata, veio e falou assim, ela é cautelosa. Aí falou assim, caramba, muda tudo, né? A gente deixa de falar de uma coisa que ela tem, que é negativa, para atribuir uma característica positiva. Porque você falar assim, a pessoa tem medo, ela vem a ser medrosa. A pessoa cautelosa é uma pessoa que pondera, é uma pessoa que pensa antes de fazer. E ao longo do tempo eu tive que aprender com a minha filha que era isso, que ela precisava sentir a vontade para poder fazer as coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, precisa ter um intérprete na sala de aula. Sim, o intérprete tem que estar lá porque é uma garantia por lei. A criança não usa o intérprete porque ela prefere se comunicar através da língua de sinais. O intérprete tem que estar lá. Se a criança optar em algum momento pela presença dele, olha, por usar o serviço que ele está disponibilizando lá, ótimo. Assim como a escola em que eu estou hoje. Tem muita gente que vai virar e falar assim, a escola bilíngue não deveria existir, porque é uma escola excludente, que faz as crianças surdas se criarem em guetos. É verdade, tem um monte de problemas entre a escola bilíngue, mas tem um monte de coisa, tem um monte de problemas dentro da escola inclusiva que a gente não tem dentro da escola bilíngue. E uma delas é que a criança vai usar a língua de sinais em todos os espaços que ela tiver. Sempre vai encontrar um par linguístico para conversar. E isso faz com que ela se sinta muito mais segura para poder circular dentro daquele espaço, conversar naquele espaço e desenvolver a língua lá dentro. Não necessariamente isso vai acontecer dentro de uma escola inclusiva. Então, poder existir a escola bilíngue, a escola regular, com intérprete, todos os formatos de escola que existirem, a pessoa poder escolher qual que lhe satisfaz mais, isso é parte de um movimento de acessibilidade, isso é parte de um movimento utópico, que eu acho que para isso tem que ser dado manutenção. E ampliação. Olha só, agradeço a Joseli Cobero, que está dando uma sugestão para a gente. Ó, Joseli, a gente vai fazer isso na próxima live, que é para a gente fechar os vídeos enquanto o outro estiver falando. Então, a gente vai seguir o seu conselho para a live de quinta-feira que vem, tá bom? Obrigada. Helena, também obrigada. Miriam e todos que estão com a gente. Danilo, eu acho assim, eu acho que são várias questões, eu nem sei se tem como resumir, mas para a gente fechar, eu só queria repetir essa frase da Convenção da ONU, que estabelece o seguinte:
não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços físico, transformação, na comunicação e nos serviços. E eu acho que essa definição, acho que resume muito o que a gente conversou, que é justamente isso, é a gente tentar transpor essas barreiras que a gente enfrenta dentro da sala de aula, que a gente enfrenta na educação, que a gente enfrenta, enfim, nos espaços. Eu acho que também a gente tem que nos permitir ter, né, essa perspectiva de inclusão e dar lugar de fala a essas pessoas. E aí, quando você falou, né, de representatividade, então, assim, me veio agora uma reflexão. Não é apenas eu fazer o convite à Associação dos Surdos para participar de um festival internacional, e sim dar lugar de fala a essas pessoas, né? Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Lógico que eu acho que as duas são importantes, mas acho que mais ainda é dar lugar de fala a essas pessoas. Então, eu acho que esse bate-papo, enfim, pelo menos para mim, me veio assim, várias reflexões, abriu bastante que uma educação inclusiva é de transformação de nós, principalmente de políticas públicas. Eu acho que a gente já caminhou bastante, mas eu também acho que tem muita gente que não conhece essas políticas públicas, que não tem acesso à informação dessas políticas públicas. Perdi um pedaço, gente. Cortou um montão. Parou o acesso às políticas públicas. Então, acho que... Pode falar, Danilo. Posso falar? A boa parte dessa conversa nossa que ajuda... Ela acontece a partir das... Pode falar. Então, a gente acaba satisfazendo uma parte, mas, de fato, tem muita coisa ainda para ser feita, muita luta. É o que a gente estava falando, eu estava falando a respeito do lugar de fala. Né? O lugar de fala dos surdos são muitos anos de luta dessa comunidade toda, né? E aí a gente vem para somar. Eu não venho, ou nenhum de nós vem para dar um lugar de fala, porque o lugar de fala já é deles, né? Já viveram muito por isso, já experimentaram muito sofrimento por isso. O que a gente faz é dar o ouvido, dar os olhos, né? E virar e falar, nossa senhora, eu preciso participar desse negócio também. Porque eu acredito que você está, como eu falei, né? Eu acredito que vocês estarem, a gente está junto, a gente participar, a gente está ativo socialmente, para que todo mundo continue ativo socialmente, para que a gente, nessa construção, nessa transformação,
é o que vai fazer com que a gente venha a ir se aproximando dessa utopia, né, ao longo dos 40 anos, ou 50, 60, sei lá. Então, eu acho que eu encerrei minha fala hoje. Kátia, quer terminar a sua fala? Se a internet deixa, termina, né? Tá complicado. Então, é o que o João falou, vamos lutar, eu acho que isso aqui é um princípio, é um começo, que não ele falou, quem sabe daqui a 40 anos a gente tem as salas bilíngues, né? E aí é importante, eu achei muito legal o que você falou, Danilo, acho que a gente precisa dar lugar e dar movimentação aos surdos, para que vejam a luta que chegar onde cada um chegou, né? Porque quando a gente fala de igualdade, só se fala numa questão racial, mas também não é só uma questão só racial, mas também uma questão de incluir todas as pessoas, independente qual sejam as suas necessidades, quais sejam as suas diferenças, mas que a gente tenha uma ecologia de pessoas, uma diversidade de pessoas, esse seria um ideal. Tá? Boa noite. Desculpe as falhas da internet. Eu acho que as falhas da internet, acho que, enfim, eu não sei como ainda eliminar isso. Mas eu acho que, assim, todos nós juntos somos mais fortes, né? E aí eu acho que a gente tem, sim, que dar voz a todas essas pessoas. E eu não sei se vocês conseguiram me ouvir, mas eu acredito também que muitas dessas políticas públicas não chegam até as pessoas, não chegam até o conhecimento de quem tem que chegar. Então, eu também tenho muitas dúvidas disso, né, em termos de acesso à informação, acesso, o quanto essas pessoas podem cobrar de políticas públicas, enfim, eu acho que isso é um trabalho de todos nós, né, e a gente ajudar quem não tem voz. Então, a gente já vai terminando por aqui. Agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco. Obrigada, professor Danilo. Obrigada, professora Kátia. Lembrando que quarta-feira que vem nós teremos a nossa live Alfabetização Midiática como Transformação Social e Cidadania, às 8 horas, tá bom? Então estejam todos, curtam o nosso canal no YouTube, nós precisamos de ter 100 pessoas inscritas para ter um link, para ter um canal, e a gente está precisando de inscrição, então entram lá, curtam nossa página no Facebook, curtam nossa página no Twitter e no Instagram. Miriam, super beijo para você e boa noite a todos.